Ó, hoje nós vamos reagir à pior influencer. Mas é a Virgínia de novo? Tô brincando. Tudo que eu comi um dia morando sozinha com 21 anos. Gente, devido ao sucesso dos outros vídeos, as coisas saíram meio do controle e eu vou mostrar pra vocês. Presta atenção, menina! Te cuida! Tu acha certo isso, Júlia? Tu acha certo? Tá lindo pra ti. Continua, miojo e cigarro e pinga. Tu acha lindo isso pra tua vida? Universitário. É isso que tu quer? Clássico universitário. Então eu decidi mudar os hábitos, já comecei o dia fazendo exercício. Eu não gosto de pegar pesado porque isso não faz mal, mas eu fiz até prancha e agachamento. Não, isso aqui é meme, né? Não. Às vezes é o começo, né? Não tem como, cara. Não tem como. Foi horrível, gente, não recomendo. Aí Não, ela tá... Essa parte aqui, ela tava brincando. Isso pra tua vida? É isso que tu quer? Então eu decidi mudar os hábitos, já comecei o dia fazendo exercício. Não, aqui tudo bem. Porque fazer abdômen, pra quem nunca treinou, realmente o abdômen é um músculo que você demora um pouco mais de tempo pra conseguir pegar força, porque não é um movimento que você faz em coisas naturais, no dia a dia, né? Eu não gosto de pegar pesado porque isso Aí, não faz ok, mal, mas eu tudo fiz bem até também. prancha. Agora, aqui não, né? Tem que Ô, ver. Gabs, você é o cara da educação física aqui, meu. Tem- Pô, isso aqui a pessoa abaixa pra sentar. Quando ela abaixa pra sentar no sofá, quando ela senta no sofá... Já é um agachamento. É um agachamento melhor do Tá que melhor esse. do que esse, é. Não. Aqui ela falou assim, vou dar uma zoada na turma, porque engaja bastante, então eu vou... E agachamento. Foi horrível, gente, não recomendo. Aí fui tomar meu café, que foi uma esfirra, adoro, e ketchup, só um pouquinho porque eu gosto muito. E óbvio que eu tomei um guaraná pra acompanhar, só que na xícara pra minha mãe achar crachá. Fui fazer meu almoço, que foi um miojinho, só que na versão saudável, que eu botei tomate e salame como proteína. Na versão saudável, pegou. Não tem como, cara, ela tá zoando. Isso aqui é claramente uma zoeira, cara. Ela tá rindo ali, cara, ó. Isso aqui é zoeira. Não sei. É zoeira. Tipo assim, ó. Beleza, ela pode ter um estilo de vida zero saudável, ok. A mãe dela, de fato, pode estar pistola com ela, ok. Mas aqui ela falou, não, vou Deu dar uma uma forçada. acelerada aqui, ó. Vou dar uma forçada, que a turma, eles gostam bastante, eles acham que é verdade. E aí Aí, sei lá, eu acabo... Cara, hoje em dia eu não duvido mais de nada, cara. Sério. Eu adoro salame. E ficou assim, olha aí. Tá vendo aí, ó? E pior que ela falou que a fonte de proteína, o salame tem um... Não, realmente, filete os, de salame, os tomates... Pô, larga um ovo aí dentro, né, cara? Um ovinho com miojo. Pô, olha isso que bonito. Isso, que bonito. Uma delícia, gente. E tomei com uma coca, porque não pode faltar. Coca com miojo fica muito bom. Será que é o tempero esse aí? Do miojo? A sobremesa é um camel, um cigarrão. Sobremesa. E, gente, eu não resisti, eu tive que comprar meu maior aliado. E uma dica pra vocês: usa a touca quando o cabelo estiver molhado pra não ficar com cheiro. Beijos. Tudo que eu comi. Cara, muito bom. Muito bom. É universitário, cara. Isso aqui é um clássico rotina. Quando eu era universitário, minha rotina era muito parecida. Ó, E olha onde é que você chegou, né, Aslão? ó, é exatamente aí, ó. Existe causa do esperança. miojo. Ó, minha rotina com universitário. Vou dar aqui o bizu pra vocês, ó. Na época tinham lançado aquelas Skol barrigudinha. Bota aí, Matheus, na tela. A Skol barrigudinha, aquela de garrafinha, pequenininha. É uma garrafinha desse tamanho assim, ó, e ela é meio gordinha. Casco escuro. Aliás, segundo meu avô, finado avô já, né, que era um cachaceiro, né, raiz, sempre tomem cachaça ou álcool de casco escuro, porque segundo eles, questões solares e tal ali, e aí é isso. Você não precisa saber a parte técnica, tem que ouvir a voz da experiência. E aí era aquela barrigudinha, então recente um lançado, era, sei lá, 80 centavos no mercado, baratíssimo. Eu lembro uma vez que eu e o João, que hoje é meu sócio na clínica e no Instituto de Psicologia, e a gente fatura alguns milhões por ano, eu lembro que a gente tinha ido no mercado, lá em Santo Ângelo, interior do Rio Grande do Sul, ó, Nacional Supermercado, nem deve existir mais lá, ou talvez exista, sei lá. E a gente falou, não, a gente tem que comprar, a gente dividir apartamento, e a gente tem que comprar uns papel higiênico, pasta de dente e sabonete. E a gente foi pra lá, né, levou uma graninha lá pra comprar, chegamos lá, tinha uma faixa gigantesca no teto, assim, Skol barrigudinha, 69 centavos. Falei, cara... Prioridade. Esquece. Papel higiênico a universidade acabou patrocinando por 2 semanas, né, sem querer
caía dentro da mochila quando a gente ia ao banheiro. Sabonete tinha uns lá que a gente juntava um com o outro e dava aquele gás, né? E aí pasta de dente a gente aperta bastante o tubo, né? Ou ficava um dia sem escovar o dente, também não acontece nada demais. E aí a gente conseguiu as barrigudinhas. Na época não fumava esse aqui o Camel é cigarro de playboy, né? Eu fumava, como é que é? Tinha uma época que eu fumava Marlboro, mas aí o Marlboro ficou caro, eu fui pro Derby vermelho. Nossa. Aí me deu bronquite pulmonar aguda. Me deu bronquite pulmonar aguda, eu tive que parar com o Derby vermelho. Tem umas fotos minhas aí, Matheus, bota aí, pô, as fotos minhas tudo zoado aí. E depois eu fui pro... Como é que era o nome daquele, cara? Era um longo, o cigarro longo era era uma caixa longa, assim, e o cigarro ele era mais fino e mais longo. Como é que era o nome? Não lembro o nome do cigarro. Vocês devem saber aí o que eu tô falando. E aí depois eu, óbvio, comecei com o estilo de vida RD, comecei a correr e troquei o vício do cigarro pelo vício da corrida. Então é verdade que eu tive canelite e fascite plantar. Então eu corria tanto para aguentar, tirar aquele craving do cigarro que eu acabei arrebentando tudo minhas canelas. E se você quiser fazer o mesmo, QR Code do RD está em algum lugar aqui. Inclusive a aula 1 é a aula onde eu contei sobre essa experiência de ter fumado e com o tempo ter trocado o vício do cigarro pela corrida, né? E para comer era miojo, né, cara? Miojeira. Salsicha miojo. Também? Hã? Miojo e salsicha? Miojo e salsicha. E aí, às vezes, eu dava uma inovada, eu pegava macarrão, né? Só que eu pegava aquele, acho que é espaguete, que é o longo e fininho. Né? O espaguete, que é aquele. Aí eu furava a salsicha assim, ó. Com ele ainda não cozido, né? E aí depois ele cozia e ficava dentro da salsicha furada, entendeu? Aí você colocava vários? Claro, vários. Porra, aí sim. Não, era profissional. Pô, botar um macarrão. Era profissional. Aí metia um sazon, Nossa né? senhora. Sazonzeira, um ovo frito, cara, um copão de Guaraná, igual ela, só que era Guaraná zero, e de sobremesa... Já era o zero aí. 2 cigarros. 2 Guaraná cigarros. zero pra não fazer mal também. Guaraná zero pra dar uma segurada, né? Não pode acelerar demais. Vamos ver aqui, ó. Parece que ela deu um gás aqui e funcionou, vamos ver. Só tá sem som aí. Fuma. Isso, aduvei. E isso acaba hoje. Agora eu sou uma ex-fumante. Nossa, mas ela tá diferente já, né? Ou tô viajando? Deu uma desinchada, ó. Um dia morando sozinha. Aqui a cara tava mais inchada. Ou Parar tô de viajando, fumar. sei E lá. como eu fui referência no assunto, eu vou falar da minha experiência aqui pra vocês. Primeiramente, Parece eu diferente estou mesmo. fazendo todo Parece, esse processo né? com acompanhamento médico. Inclusive, o SUS tem um programa contra tabagismo e eu segui alguns passos e deu muito certo. Então, viva o SUS! Uhul! Enfim, eu lembro exatamente o dia que eu decidi que eu ia fumar. O cigarro tinha um gosto muito ruim, era horrível, mas era legal, então mesmo não gostando, eu decidi fazer. Na época, eu não conhecia o pod e eu dou Ó. graças a Deus porque Você viu o que ela falou? Muitas vezes a pessoa que começa a fumar, ela não gosta do estímulo do cigarro. Porque fede, tem um gosto ruim, aquilo é nojento. Só que pelo fato da pressão social ou da indústria do marketing, que usou muito bem o cinema para divulgar cigarro, tem um filme muito bom chamado Obrigado por Fumar, que é onde o marqueteiro da Marlboro basicamente tem que argumentar o porquê que é bom fumar. É um filme muito legal. E lá explica como que a Marlboro entrou nos filmes, a Marlboro não, né? A indústria do cigarro entrou nos filmes de forma muito genial, colocando os atores fumando, principalmente os badass. Quem não quer ser o Clint Eastwood fumando um cigarro, que, inclusive o cowboy da Marlboro? Quem não quer ser o Brad Pitt bombadão no Clube da Luta fumando um cigarro? A gente começa a espelhar aquele estereótipo, aquele fenótipo da pessoa na gente e quer ser o badass fumando também. Inclusive o Peaky Blinders deve ter aumentado o tabagismo mundial num negócio gigantesco, porque o cara só fuma lá e o cara é foda, né? E a venda de boina também. O Shelby, né? E a boina de boina, ó, só em minha defesa eu usava boina antes disso já, hein? E então, a pessoa muitas vezes ela tem o acesso ao estímulo por pressão, pela comunidade verbal dela, pelo grupo de pessoas, falar, pô, fuma aí, hein, você é muito fresquinho, você não tá fumando, hein, fuma aí. Aí o cara vai lá para pagar de bonzão, quer fumar um cigarro, e ele coloca no organismo dele uma substância que inicialmente gera repulsa, que em muitas pessoas faria com que as pessoas não continuassem fumando, mas como essa substância ela interage com neurônios do seu cérebro que liberam neurotransmissores que envolvem recompensa, prazer e etc., euforia,
essa substância ela começa a se tornar interessante para o seu organismo. E você começa a repetir aquele comportamento de usá-la virando dependente. Não, veja, muitas pessoas que entram no cigarro não entram porque gostam do cigarro, mas porque é legal socialmente, ou a mídia fez uma cobertura tão bacana e um marketing tão bom, a publicidade tão afiada, que tornou aquilo interessante para você. Por mais que você tenha uma barreira de entrada que é ruim usar aquela droga, você continua fazendo e depois a droga ela se perpetua no seu organismo pelos efeitos internos que ela causa, né? Pelos efeitos dentro do seu organismo. Então isso é um ponto que, infelizmente, as pessoas acabam caindo. Ela comentou aqui que foi assim. E essa barreira de entrada causada pelo cigarro, que é o cheiro ruim, a sociedade não gosta de um cheiro de um fumante, né? Teve várias campanhas publicitárias para não fumar em lugares, que é feio. A galera transformou o ato de fumar em algo feio, e isso foi muito positivo. Só que a indústria tabagista resolveu isso com o pendrive. O pessoal que chupa pendrive, que fuma o vape, agora eles não têm mais o problema com cheiro, porque não tem cheiro, né? Quando tem, é um cheiro docinho. O gosto não é ruim, porque é gosto de morango, maracujá, babalu, sei lá. E tem a nicotina. Então, de forma maquiavélica, a indústria ela conseguiu resolver o fluxo, o problema, as objeções de entrada pelo gosto ruim da nicotina, do cigarro, principalmente, né, do alcorão ali do cigarro. Do alcorão. É alcorão que chama? Puta, não sei. Alcatrão. Alcatrão. Alcorão. Falei, pô, tô falando alguma coisa errada aqui. Do alcatrão ou da... Tem outra substância que é muito comum também no cigarro, que gera um gosto estranho. Agora não tem mais, mas tem a nicotina, que é a substância que de fato gera o vício, né? Então realmente a indústria do vape foi uma indústria muito maquiavélica, porque permite com que muitos jovens ou pessoas que não teriam aderência ao ato de fumar, por conta dos efeitos ruins, do gosto ruim, do cheiro e tal, de ser socialmente feio, eles resolveram, né? Porque agora não tem cheiro, não tem nada, não tem gosto, etc. E tem podcast que provavelmente sobre hoje também. Tem podcast, inclusive, sobre vape também, tá aqui no Esden Podcast, coloca aí. E é um problema, porque a pessoa agora ela ingere mais nicotina do que antes, né? Enfim, assistam lá o podcast. eu estaria com um problema sério de saúde ou uma coisa muito pior. O que eu quero dizer é que essa foi a decisão mais idiota que eu já tomei na minha vida. Eu fiz a conta e eu gastei mais de 10 mil reais com tabagismo, fumei mais de 15 mil cigarros e olha que eu joguei o número lá embaixo. E definitivamente eu perdi uns bons anos de vida. Então se você é uma pessoa mais nova que tá indo nessa onda do pod, simplesmente pare! Eu fiquei presa nesse vício durante anos. Meus amigos viram as milhares de vezes que eu tentei parar e não consegui. Parar de fumar foi a coisa mais difícil que eu já fiz e continuo fazendo. Faz 2 meses que eu parei e mesmo assim eu ainda tenho vontade. Então, por favor, não cometa o mesmo erro que eu. Com você foi assim, Eslão? Como assim? Tipo, de você ter uma... Você não queria necessariamente fazer isso, mas aí tinha uma galera na tua roda de amigos ali que Foi um pouco, cara. Mas como eu comecei a correr na época, eu queria melhorar minha capacidade de corrida. E eu fumava final de semana, né? Quando saía beber e tal, destroçava 1, 2 carteiras de cigarro. E aí no fim do dia de semana que eu voltava a correr, eu não conseguia. Porque, enfim, tinha fumado um monte, o fôlego tava uma bosta. E aí eu comecei a ficar pistola com o cigarro. Então meio que o fato de eu começar a correr e querer melhorar na corrida fez com que eu tivesse um bom motivo para parar de fumar. Acontece isso com muita gente que tem filho, por exemplo, né? Ou começa um relacionamento e a pessoa não gosta de cigarro, ou tem filho e não quer fumar na frente do filho por causa do cheiro, né, e tal, do bebezinho. A pessoa tem um bom motivo para não fumar. Então é isso, assim, é importante você entender que a gente não tem controle sobre o comportamento, né? É quase refém daquilo e, portanto, você tem que colocar alguma coisa no lugar e tentar viver num contexto onde as pessoas não fiquem te empurrando aquela substância, né? E aí que a gente ensina lá no reservatório de dopamina, por isso que você tem que fazer parte urgente. Fechou? No mais, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal e comenta aí se você tem alguma história sobre cigarro ou sobre os pendrives.